Vou compartilhar aqui a minha tela. Então, beleza. Bom, boa tarde aí para todo mundo. Estamos caminhando para o final da matéria, tá? E parte desses slides vocês já devem ter visto no vídeo que está da aula passada, tá? Mas mesmo assim eu vou passar o slide inteiro, tá? A primeira parte um pouco mais rápido, caso vocês não tenham visto, tá? E também para fixar ideias, se alguma coisa ficou na dúvida. O que a gente vai ver hoje? A gente vai ver testes de hipótese para proporção e dois casos de teste de hipótese para diferença de médias. Um caso quando as populações são não relacionadas, tá? E outro quando, de fato, as amostras elas são relacionadas. E a gente vai entender mais para frente o que eu quero dizer com isso aí. Boa tarde, professor. Boa tarde. Então, bom, começando aí com o teste para proporção, lembre-se que há umas duas aulas a gente discutiu testes para a média, né? Só que a média não é o único parâmetro de interesse da população, né? A proporção também de interesse. Por exemplo, né? A proporção de vacinados no Rio de Janeiro, né? A proporção é uma característica da população que é de interesse, né? Então, a gente também precisa de testes, né, para saber se, né, em base a uma amostra, né, a gente pode rejeitar ou não rejeitar uma determinada declaração sobre esse parâmetro. Por exemplo, será que, não sei, pelo menos 80% da população do Rio já foi vacinada? A gente pegaria uma amostra, né, perguntaria se foi vacinado ou não foi vacinado, faria um teste, né, poderíamos ver se 80% da população já foi vacinada ou não, tá? Então, assim como todos os testes que a gente vai ver, a gente está discutindo principalmente três casos, né? O primeiro caso, que é esse aqui, que é um teste chamado de bilateral, né? Lembre-se que quando é igual versus diferente é bilateral, porque a gente olha para os dois lados, né? Da cauda, no fundo, né? Ou algum teste bilateral, né? Por exemplo, que a proporção de vacinados, vamos supor que P seja a proporção de vacinados, tá? Que a proporção de vacinados é menor ou igual do que, sei lá, que esse P0 seja 0,8, tá? Versus que a proporção seja maior que 0,8. Né? Ou pelo contrário, né? A proporção, sei lá, de, sei lá, vacinados de novo. Ou sei lá, ou pessoas que pegaram Covid e foram internadas ser maior ou igual do que 0,4 versus a hipótese alternativa do que seja menor do que 0,4. Então a gente está interessado nesses três tipos de hipóteses, por enquanto. Existem outros tipos? Existem, tá? Mas esses três são os mais comuns, tá? São os três que vocês vão ver na maioria dos livros textos. Porém, existem testes mais complexos, mas que a gente não vai ter tempo de discutir, tá? Então, como em todo teste, a gente vai precisar de uma estatística, que é chamada de estatística de teste, né? Que vai ser o carinha, né? Que a gente vai utilizar para comparar se ele é, por exemplo, maior ou menor, né? Do que algum ponto de corte, né? Algum valor crítico, né? Para decidir se rejeitamos ou não. Tá? O que a gente sabe? A gente sabe que se x, x1, xn siga uma distribuição normal, tá? No caso do teste para média com sigma conhecido, a estatística de teste tinha essa forma, né? A gente padronizava, logicamente que a gente está falando que a distribuição quando o HCl é verdadeira, né? Tem essa cara aí.
Agora, se x1, x2, xn são variáveis aleatórias de uma Bernoulli com parâmetro p, embora esses dados não tenham uma distribuição normal, pelo teorema central do limite, tá? Lembra que eu fiz uma simulação, né, com várias distribuições, né? De fato, quando você pegava a média, né, à medida que esse n aumentava, né, isso daí tinha cara de uma distribuição normal. Então, beleza. Pelo teorema central do limite, essa estatística aqui, né, também ela vai ser aproximadamente normal, com média zero e variância ou desvio padrão igual a 1. No caso da Bernoulli, né, onde x pode ser 0 ou 1, né, Bernoulli, né, x barra, que será a média de x, né, é exatamente a proporção estimada. Né? Porque o que você faz na média? Né? Você soma todos os valores observados de x e divide pelo número de observações. Né? Você soma a cidade de todo mundo e divide pelo número de pessoas que você tem na média. No caso da proporção, como simplesmente temos zeros e uns, né? A gente, no fundo, essa soma dos x vai ser o quê? O número, né, de pessoas com a característica de interesse dividido pelo total de pessoas, né, na amostra. Então, você vai ter sua proporção estimada. Tá? E nosso μ0, né, vai ser substituído por um pzinho 0. Tem um valor aí entre 0 e 1, né, que a gente se interessa em testar. 0.8, 0.3, qualquer coisa. Tá? Então, sobre H0, né, ou seja, se P for igual a P0, a gente tem o quê? Que como o desvio padrão, né, desculpem, a variância da Bernoulli, aqui faltou um quadradinho aqui. A variância da Bernoulli é P por 1 menos P, só que sob H0, né, P é igual a P0. Então, essa variância vai ser P0 multiplicado por 1 menos P0. Então, se você substituir aqui x barra por aquela proporção estimada, aquele μ0 pelo P0, aquele sigma pela raiz quadrada de P0 por 1 menos P0, e raiz de n, você vai ter que essa fórmula aqui, né, é aproximadamente normal, padrão. Tá? Então, agora sim, você tem uma estatística de teste, né, que fica mais intuitiva quando você está trabalhando com proporções. Né? Então, com a estatística de teste, a gente vai testar, né, alguma dessas três hipóteses diferentes. Né? P igual a P0 versus P diferente de P0, P menor ou igual do que P0 versus P maior do que P0, ou P maior ou igual do que P0 versus P menor do que P0. Né? A gente vai testar como sempre testou. Né? A gente vai pegar a estatística de teste, né? Se for bilateral, olha para o módulo. Né? Se o módulo for maior do que o quantio Z1 menos alfa meios, né? Você rejeita. No caso dos testes unilaterais, você sempre olha para esse sinalzinho aqui na hipótese alternativa. Né? Se essa for a alternativa, você vai comparar se o valor Z for maior, né? Você vai olhar para a causa da direita, né? Se for maior do que o quantio da normal 1 menos alfa, né? Porque lembre-se que a área cinza tem que ser alfa, então a outra área tem que ser 1 menos alfa. E se aqui a hipótese alternativa for menor, né? Você vai olhar para o lado esquerdo da distribuição, para a cauda esquerda. Então vai ver se seu Z ele é menor do que o quantio alfa da distribuição normal. Né? Bem parecido, né, do que a gente faz com a distribuição quando a gente quer testar a média. O único que mudou foi a estatística de teste, que agora ficou um pouquinho diferente. Tá? Então vamos ver alguns exemplos aí para fixar a ideia. Vamos testar que pode ser nula aí, que a proporção é 0.2, versus a hipótese alternativa de que a proporção é diferente de 0.2. Temos uma amostra de tamanho 400, ela produziu um
uma proporção estimada de 0,175. A pergunta é se rejeitamos ou não H0. Então, bom, como sempre, como ninguém falou nada do nível de significância alfa, né, vai 0,05 mesmo, né, que é o padrão. Né? Definimos estatística de teste, né, que é simplesmente a fórmula. Você vai substituir os valores na fórmula. Né? Vejam que, nesse caso, né, o P0 é quem? É 0,2. Né? Então, a gente substitui tudo isso aqui. Tá? E esse valor vai dar menos 125. Tá? Tô tentando fechar tudo aqui, que o computador está ficando lento. Então, como estamos num teste bilateral, a gente vai rejeitar H0 se o módulo de estatística de teste for maior do que esse quantio aqui. Já temos o valor de estatística de teste, né? Menos 1,25. O módulo disso é 1,25. O que está faltando é quem? Esse cara aqui. Precisa calcular. Então a gente vai no computador, né? Define quem que é o alfa, pega o quantio da normal e esse valor deu 1,959, 1,96, né? Então a gente se pergunta, né? 1,25 é maior do que 1,96? Não, não é, né? Então não rejeitamos H0. Simples assim, certo? Se quisermos fazer um teste unilateral, né? No caso desse teste aqui, com essas especificações, né? N igual a 300 e o P chapéu, o P estimado, né? 0,72. Aqui dá uma informação a mais, ó. Nível de significância, 1%. Quero saber se rejeitamos ou não. Então, beleza. Como aqui já fala quem que é o nível de significância, sabemos que é 0,01, né? Escrevemos estatística de teste, substituímos os valores, né? E vamos obter menos 1,22. 1,2. Para escolher como fazer a comparação, olhamos para a hipótese alternativa. Como aqui é menor, eu vou comparar que esse cara for menor, né? Como quero olhar agora para o lado esquerdo da distribuição, menor do que quantio alfa da normal. Né? Então, como alfa é 0,01, né? Esse valor é menos 2, e a pergunta é, menos 1,2 é menor do que menos 2,32? Não, não é. Então, não rejeitamos H0. Tá? Vocês veem que é bem... Uma vez que você entende a ideia, acaba sendo bem mecânico, né? Pega o alfa, escreve a estatística de teste, aplica a regra, compara e tem a sua decisão, né? Não tem como errar. Qual que é mais difícil, né? Você saber a regra, talvez, né? Porque a estatística de teste, vamos supor que você tem uma folhinha aí com todos os casos, você vai escolher, né? O que vai te levar mais a confusão, talvez, vai ser esse como escolher. Mas se você sempre lembrar que tem que olhar para o sinal do H1, vai ser mais fácil. Então, beleza. Bom, então a gente já conhece testes para a média, né? Quando o sigma é conhecido e desconhecido, para a proporção. E agora vamos entrar em diferença de médias para populações não relacionadas. O que seria populações não relacionadas? Por exemplo, a gente quer saber a idade, né? A idade média dos estudantes da administração no Brasil e no Peru. São duas populações completamente diferentes. Uma não tem nada a ver com a outra, certo? Então, nesse caso, são duas populações não relacionadas. Né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar uma amostra de estudantes da administração no Peru e outra amostra de estudantes da administração no Brasil. Né? Elas não se conversam. Né?
Eu quero saber qual que é a idade deles, a idade média, né? Ver se, por exemplo, se os alunos estão no Peru, né? A idade média deles é menor, né, do que a idade média dos estudantes no Brasil, por exemplo. Professor, Sim, tem como voltar rapidinho naquela parte, dizer menos um alfa sobre 2 e dizer alfa? aqui? Ainda estou com dúvida em quando que eu vou usar cada um. Ah, sim. Ah, quando você vai usar alfa e 1 menos alfa, isso? Isso aqui? Isso. Quando é bilateral, lembre-se, quando é bilateral, faz na tua cabeça uma curva normal e você vai ter que pintar a área cinza dos dois lados, tá? Como a área cinza sempre tem que ser alfa, e como você vai olhar para os dois lados, você vai dividir alfa meios aqui e alfa meios aqui. Então, quando é bilateral, você vai e coloca alfa meios. Tá? Tá, entendi. Sempre só quando for bilateral. Isso. Quando é unilateral, você simplesmente vai contar o alfa. Ah, entendi. Uhum. Valeu. Imagina. Então, vamos supor que MX é a média da população 1. Vamos supor que seja a idade dos estudantes da administração no Peru. E MY, a média da população 2. Vamos supor a idade média dos estudantes da administração no Brasil. Tá? Estamos interessados agora em fazer inferência para essa diferença de médias, né? MX menos MY. Tá? E como essas amostras, né, no caso do Brasil e Peru, elas são tomadas de forma separada e independente, né? Estamos no caso de populações diferentes. Tá? Podemos calcular um intervalo de confiança para essa diferença de médias? Podemos. Tá? Então, vou mostrar como calcula o intervalo de confiança e depois como faz o teste de hipótese. Tá? Bom, né? O que a gente faria se quer calcular, por exemplo, a idade média dos estudantes? Né? Pega uma amostra no Peru, vamos supor N1, né? Pega uma amostra no Brasil, N2, né? Calcula as médias amostrais em ambos os grupos, né? N1 vai ser o Peru, né? E temos X barra. N2 vai ser Brasil, temos Y barra. As letras X e Y, tanto faz. É simplesmente para denotar que são populações diferentes, tá? Grupos diferentes. A gente vai calcular essa média amostral, tá? Essa diferença de médias, e vai utilizar essa diferença de médias como estimador, né? Para a diferença de médias da população. No fundo, a gente quer a população, mas como não tem, a gente vai fazer o análogo com as amostras. Né? O que a gente sabe? A gente sabe que x barra, sigma normal, né? Assumindo que os dados são normais, né? Sigma normal, μx, sigma x barra. Y barra, sigma normal, μy, sigma y barra. A diferença desses dois caras vai seguir uma normal, com diferença de médias, aqui, né? E a raiz quadrada da soma das variâncias, né? Porque a variabilidade, ela vai aumentar, né? Não porque você está diminuindo, você vai tirar a variabilidade, né? Propriedade de variância, né? Então, você vai ter uma nova distribuição aqui, com uma nova média e um novo desvio padrão. Então, você vai levar tudo para uma normal série 1. Lembra que na primeira parte, antes da P1, eu falava acostumem-se a pensar sempre para levar tudo para uma série 1? Era por causa disso, porque a gente, quando faz teste de hipótese, quando faz intervalo de confiança, acaba levando tudo para uma normal série 1. Tá? Então, vamos levar para a série 1, né? Vamos ter essa distribuição aqui. Então, essa estatística de teste, né, vai nos ajudar a construir ambas as coisas, intervalo de confiança e testes de hipóteses, tá? Vamos pensar aí um pouquinho, né? Se quisermos um intervalo de confiança, por exemplo, delta, que delta é igual a menos alfa, para essa diferença de médias, né, a gente vai pegar a estatística de teste que a gente tem, né,
vai colocar ele entre dois caras, né? Quando está em valor absoluto, vai estar entre K e menos K, de forma que essa probabilidade seja igual a 1 menos alfa. Então, já vou escolher, vamos supor que aqui do lado esquerdo é menos K, aqui do lado direito é K. Então, essa área branca tem que ser 1 menos alfa. E como todo tem que ser 1, lembre-se, aqui vai ser alfa meios para a esquerda, alfa meios para a direita. Então, esse cara aqui vai estar entre esse carinha aqui, desse ponto de corte, que era meu menos K, e esse outro ponto de corte, que era o valor K. Se eu começar a passar para lá, multiplicar tudo, simplesmente para colocar esse cara aqui, esse cara aqui em evidência, eu vou obter meu intervalo de confiança. Tá? Então eu vou fazer isso. Vou multiplicar todo mundo por isso que está aqui embaixo, né? Como é um número positivo, não alterou em nada a desigualdade, né? Simplesmente subiu no meio, porque eu multipliquei os três lados. Né? E depois eu multiplico por menos, né? E somo todo mundo isso aqui, né? E eu vou ter que a diferença de médias está entre esses dois caras. Tá? Você vê que a fórmula é igual, né? O único que mudou é isso aqui. Aqui é menos, aqui é mais. Tá? Então, meu intervalo de confiança vai ser esse cara aqui, né? Você vê que quando vocês encontram a distribuição, fica mais fácil você começar a separar as coisinhas, tá? Beleza. Então, você vai ter um intervalo de confiança. Mas se quisermos fazer um teste de hipóteses, não um intervalo, um teste, tá? Vamos utilizar a mesma estatística que a gente já tinha criado, tá? A gente poderia estar interessado em testes desse tipo aqui, né? Que essa diferença é algum número, tá? Que eu chamei de D0. Pode ser 0, por exemplo, que diz que não há diferenças. Né? Pode ser 5, 10, 1 milhão, qualquer coisa. Tá? Geralmente, a gente escolhe 0, né? Porque quer ver se existe diferença ou não existe diferença. Né? Se são iguais ou não. Tá? Então, como é um bilateral, você vai rejeitar quando? Se o módulo dessa estatística de teste for maior do que quantio 1 menos alfa meios. Né? Se for unilateral, né, você vai olhar para esse cara aqui do H1, você vai rejeitar, né, como é maior, você vai olhar para a cauda direita, né, se esse cara aqui, se a estatística de teste for maior do que o Z ou menos alfa. Né? Lembre-se que esse ponto da direita, tudo que está antes é 1 menos alfa e tudo que está depois é alfa. Né? E no último caso, né, você vai olhar aqui de novo para o H1, você quer a área da esquerda, você vai rejeitar se essa estatística de teste for menor do que quantio alfa, né? Aquele que está na esquerda. Tá? E quem que é o Z? Esse cara aqui. Sempre sobre H0. Né? Sempre pensando nesse cara aqui. Tá? Então vamos ver algum exemplo. Né? Logicamente que a gente está assumindo que os sigmas são conhecidos. Né? Vamos ter duas amostras. Né? Uma amostra de tamanho 50, a outra de tamanho 35. Duas médias. Tá? E dois desvio padrão conhecidos. Aqui eu errei. Tinha que trocar, não troquei. Tá? Conhecidos. Tá? Então, primeiro queremos saber qual é a estimação por ponto. Né? A estimação por ponto dessa diferença de médias é simples. Né? A gente vai pegar aquilo que você quer na população, né? E vai calcular o análogo na amostra. Né? É simplesmente pegar x barra menos y barra. Né? Essa diferença aí deu 2. Calcule o intervalo de confiança 90%. Intervalo de confiança 90% implica o quê? Que no seu alfa é
o que falta para completar 100%, né? Então 0,10. Né? Então tem essa diferença aqui. Você já tem a variância do primeiro grupo, né, que é 2,2 ao quadrado, já tem o N1, que é 50, já tem a variância do segundo grupo, que é 3 ao quadrado, já tem o N2, que é 35, apenas falta calcular esse quantio. E como o alfa é 0,1, né, a gente vai no computador, né, coloca aqui em que é alfa, calcula o quantio, e esse cara aí deu 1,64. Substituindo, esse aqui é o intervalo de confiança. Professor, esse 1,024 e 2,97, como que você chegou nesse valor? Esse aqui? Isso. É simplesmente a operação disso aqui, né? 2, né? No primeiro caso, menos 1,64 multiplicado por 0,59, né? Como eu já tenho todos os dados aqui, todos esses valores eu já tenho, eu simplesmente calculei, né? Do lado esquerdo eu coloco com menos e do lado direito eu coloco com mais, né? Menos e mais. Então eu cheguei nessa Por que conta. usou menos e não mais? Do É lado... mais ou menos? Isso, quando eu colocar mais ou menos, significa o quê? Que um vai ser menos e outro vai ser mais, né? É simplesmente para não escrever a mesma coisa duas vezes, né? Esse mais menos significa que um vai ser menos, outro mais. Isso. Entendi, obrigada. Uhum. Então, esse aqui eu fiz a conta considerando menos, né? E esse aqui eu fiz a conta considerando mais. Então, beleza. E se quisermos testar hipóteses, né? Vamos supor que eu quero testar que essas médias são iguais, né? Se são iguais, o que significa? Vou voltar aqui um pouquinho nesses slides. Se são iguais, significa que a diferença delas é zero. São iguais, né? Então, eu estou nesse caso aqui, né? Então, esse cara aqui vai ser zero. Então, eu vou substituir, né? Eu tenho tudo. Tenho x barra, y barra, tenho o que tem embaixo, né? Isso daí vai dar 3,36. Como é um teste bilateral, né? Bi de dois lados, né? Esse 2 de bi, né? Eu vou utilizar para dividir no alfa. Eu vou comparar o valor absoluto disso com o quantio 1 menos alfa menos. Então, esse quantio, né, vai dar 1,64, que a gente já tinha calculado no intervalo de confiança. Então, eu me pergunto, 3,36 é maior do que 1,64? Sim, ele é. Então, rejeito H0, né, e concluímos que as médias são diferentes. Lembre-se que a gente vai trocando de teste o tempo todo, tá? Mas a lógica de como proceder é sempre igual, né? Define a alfa, né? Vai pegar a estatística de teste, vai calcular o valor crítico, esse quantio aqui, e vai comparar. Sempre vai ser igualzinho. Tá? Vamos ver mais um caso aqui, rapidinho. Vamos considerar essa diferença aí de médias. Só que nesse caso, não estamos mais num teste bilateral. Estamos num teste unilateral. Mas ainda estamos com o caso em que as variâncias são conhecidas. Então, queremos saber se rejeitamos com um nível de significância de 0,01. Né? Bom, então como já temos o alfa, o passo 2 é quem? Definir a estatística de teste. Né? Temos quem que é x barra, quem que é y barra, temos quem que é o nosso D0, que vai ser 0. Temos quem que é sigma x ao quadrado, né? Aqui era sigma x, sigma y, né? De um grupo do outro. Temos N1 e N2. Então, fazendo todas as contas, isso daí vai dar 2,03. O único que falta para terminar o teste é comparar com o valor crítico, né? Com um quantio da normal. Né? Como aqui é maior, a gente vai comparar o quê? Se essa estatística de teste, esse número aí, é maior do que quantio, como é maior, direito 1 menos
alfa. Então, vamos no E, que é o menos alfa, 2,32. Então, 2,03 é maior do que 2,32? Não. Então, nós rejeitamos H0, né? Considerando aquele nível de significância de 0,01. Professor, se eu tivesse escolhido outro nível de significância, a conclusão poderia mudar? Poderia. Por isso, sempre que você der uma conclusão em função de teste de hipóteses, tem que deixar bem claro qual que era o nível de significância que você usou, qual que é o alfa. Tá? Isso aí tem que ficar bem claro. Mas beleza. Assim como no caso da média, que a gente viu o caso para sigma conhecido, a gente viu que na prática a gente não conhece sigma. Tá? Então, como que a gente faz esses testes para diferença de médias quando a gente não conhece sigma? Na verdade, quando a gente não conhece os sigmas, porque temos dois, né? Bom, aí a gente vai ter que trabalhar em duas situações, né? Que eles são desconhecidos, mas eles podem ser iguais, né? E eles são desconhecidos e eles podem ser diferentes, né? Então vamos trabalhar com esses dois casos. Existe um teste, tá? Para saber se essas siglas são iguais ou diferentes, tá? Isso vai estar num vídeo, que vai ser a aula da próxima quinta, tá? Explicado tudo para vocês. Por enquanto, a gente não vai se preocupar com testar essas siglas, a gente só vai entender como fazer o teste da média quando os sigmas são desconhecidos e iguais, desconhecidos e diferentes. Bom, como é desconhecido, fazer o quê, né? A gente vai ter que estimar esses valores pela variância amostral em ambos os casos. Então a gente vai substituir, né, os sigmas pelos sigmas chapéus. Só que isso sempre tem um custo, né? Nada de graça na vida. O custo nesse caso é que a gente não vai mais utilizar a distribuição normal, né? Vamos utilizar a distribuição T. Tá? Então, no caso de intervalo de confiança, vamos ter essa fórmula. Quem mudou da fórmula anterior? Óbvio que mudou isso aqui, né? Por quê? Porque a gente não conhecia o verdadeiro, né? A gente estimou. Tá? E o segundo é que mudou esse cara aqui, a distribuição T. A gente vai ter que calcular um quantio da T, né? Só que a distribuição T depende de um número de graus de liberdade. A gente vai ter que calcular tudo isso também. Mas, na parte de fazer teste de hipóteses, né? Assim como a gente fazia quando sigma é conhecido, é igualzinho também. O único que mudou aqui é esse cara aqui. Né? Esses dois caras. De novo, né? Você vai fazer o teste de forma semelhante. O único que vai mudar, né, é que não vai utilizar mais o quantio da normal, mas o quantio da distribuição T. Tá? Mas quem que é esses graus de liberdade? Esses graus de liberdade são dados por essa fórmula aqui. Tá? Lógico, estamos aqui, vou voltar só. Tá? Tudo isso que eu estou falando é o caso que são diferentes. Tá? Se estou falando de diferentes é porque existe um caso que são iguais. Né? Então você tem que pegar toda essa fórmula aqui para calcular os graus de liberdade. Tá? Esse aí vai te dar qualquer número. Tá? Pode te dar 5, pode te dar 7,3, pode te dar 8,6175, qualquer número. Antigamente, vocês vão ver nos livros que falam que esse número tem que ser o número inteiro. O que não é necessariamente verdade. Na verdade, não é verdade. Tá? O que acontece é que antigamente,
que as pessoas não tinham tanto acesso ao computador, né? Como a gente agora pega o R e faz a conta rapidinho, né? Existiam umas tabelinhas, né? Da distribuição tal, né? E no caso das tabelinhas da distribuição T, existiam, como eles não conseguem fazer uma tabela para todos os números, né? Temos infinitos números, né? Eles faziam para o número 1, 2, 3, 4, 5, 20, 25, 30, 35 e acabou, né? O que cabe numa página, né? Então vocês geralmente aproximavam, né, para um número inteiro, né? Hoje em dia a gente não faz mais isso. Por quê? Porque a gente pega o computador e o número que te der é o número que você usa, tá? Mas quando vocês forem estudar, provavelmente podem encontrar em algum livro falando que isso tem que ser inteiro e tudo mais, mas não é assim não, tá? Então beleza. Se esse procedimento que eu mostrei é para o caso de sigmas desconhecidos, tá, e diferentes, né, o que acontece quando são iguais? Quando são iguais, a coisa fica um pouco mais fácil, né? A estatística de teste vai tomar essa cara, né? Essa distribuição, esse estimador da variância populacional vai ser esse cara aqui, né? Que vai ser uma média, praticamente uma combinação das duas variâncias, né? E os graus de liberdade, você não vai ter que fazer essa fórmula horrorosa, né? Você vai contar o número de observações no grupo 1, ou o número de observações no grupo 2, e vai tirar 2. Vai ficar mais fácil. Mas a regra vai ser sempre a mesma, né? Pega a estatística de teste, calcula o valor, vai comparar com o quantio e vai tomar a decisão. O que vocês têm que se tocar, né? Se as médias são iguais ou se são diferentes, tá? Por enquanto, vocês vão receber essa informação de graça para vocês, tá? Quando a gente falar sobre testes para diferença de variâncias, né, vocês primeiro deveriam fazer um teste para ver se as variâncias são iguais ou diferentes e depois disso fazer o teste para diferença de médias. Dica: geralmente eu costumo perguntar isso na prova, tá? Geralmente, não é uma norma, né? Peço para você um teste de diferença de médias, né? E você tem que saber, se vai utilizar a normal ou a T, né? E se vai usar a T, né? Ou seja, se as variáveis são iguais ou diferentes. Desculpe, conhecidas ou desconhecidas, né? Conhecidas é normal, desconhecidas vai por uma T. Mas qual a estatística de teste e qual o número de graus de liberdade da T? Isso vai depender se as variáveis desconhecidas são iguais ou são diferentes. Então você vai ter que ter vários procedimentos, né, para escolher o teste apropriado. Então, vamos para um exemplo. E a gente quer testar de novo essa diferença de médias, né? Se são iguais ou diferentes. Só que dessa vez a gente não tem mais o sigma. Só tem o sigma estimado. Vamos considerar que as variâncias são, os desvios padrões são desconhecidos, mas diferentes, tá? Por que diferente? Para mostrar como calcula aquela fórmula mais complexa. Tá? Então, pega a estatística de teste. A gente tem tudo aqui para calcular. Vai dar 2,17. Então, a gente precisa comparar com aquele valor crítico, né, que é aquele quantio da distribuição T. Como é um teste bilateral, eu vou comparar quem? O valor absoluto desse valor aí que eu calculei com o quantio 1 menos alfa menos. Só que é preciso calcular os graus de liberdade, né, que é essa fórmula horrorosa. Quem for passar no R, eu recomendo que faça a primeira parte, né, chame de numerador, ou de A, sei lá, calcula a segunda parte, chame de B, e depois faça A dividido por B, que vai ficar mais fácil. Esse valor aqui, para mim, deu 65,7. Então, eu pego esse cara aí, tenho meu alfa, o meus alfa médios,
E outro parâmetro que é para essa distribuição T são os graus de liberdade. Tá? Então, esse valor deu 1,99. Então, no final é só comparar. Né? 2,17, que era o valor que deu na estatística de teste. É maior que 1,99? Sim. Então, beleza. Rejeito H0 e acabou o problema. Tá? Aqui eu coloquei em lilás, né, essa nota que antigamente as pessoas arredondavam, né? E só para deixar claro, né, porque quando vocês leiam no livro não ficaram confusos. E vamos resolver o mesmo problema agora, assumindo que as variantes são iguais. Tá? São os mesmos dados, tá? Só que vai mudar a estatística de teste, porque são iguais. Né? Desconhecidos, mas iguais. Né? Eu tenho essa estatística de teste aqui. Tá? 13,6 é x barra, né? 10,1 é y barra, D0 é 0. Esse valor aí deu 2,11. Né? Tem tudo para calcular. Então, tem que comparar de novo com o quantio da T. Nesse caso, esse quantio, tá? N1 mais N2 menos 2, né? Deu 40, 50, 60, 70, 75, 73. Né? Bem próximo daquilo que tinha dado. Né? Acho que tinha dado 65. Né? É valor grande. Quando os valores são grandes, as diferenças começam a ser bem pequenas. Tá? Então, você compara, né? E de novo, como esse 2,11 é maior que 1,99, rejeitamos H0. Nesse caso, a decisão foi a mesma, tanto considerando o sigma conhecido ou desconhecido. Mas isso não é uma regra geral. Tá? Pode ser que, se você utiliza o caso conhecido de um valor, iguais a um valor, né? E desconhecidos e diferentes, outro valor. Por isso que vocês antes vão ter que testar se são iguais ou diferentes. Tá? Então, beleza. Por último, para fechar a aula de hoje, vamos pensar em um último caso. Tá? É a diferença de médias para amostras relacionadas. O que seria uma amostra relacionada? Por exemplo, a gente tem uma amostra de pacientes, tá? As mesmas pessoas antes e depois de um tratamento, por exemplo. Né? É a mesma amostra. São as mesmas pessoas, né? Em tempos diferentes, estão relacionadas. Né? As amostras estão relacionadas. Tá? Então, nesses casos, né, pensamos que são amostras relacionadas. Tá? Outro caso, por exemplo, alunos submetidos a COA-A, tá? Antes e depois de, sei lá, vamos supor que a COA-A organiza um workshop para melhorar os estudos. Né? As notas antes e depois, né, desse workshop. A gente vai pegar uma amostra de alunos da COA-A, né, e vai testar, sei lá, se as notas deles aumentaram, né, ou não, antes e depois do workshop. Né? Geralmente a gente faz esses testes, né, para ver para ver o efeito de alguma coisa que você fez, né? Por exemplo, vamos supor que a gente está trabalhando numa favela, está fazendo um projeto numa favela, tá? E a gente pega uma amostra, tem, sei lá, 50% das pessoas estão desempregadas nessa amostra. Né? A gente depois faz um evento, tá? Para escrever currículo, né? De capacitação, tudo mais, né? Depois do tempo pega as mesmas pessoas, né? E vai ver se a proporção, por exemplo, de desempregados é a mesma ou não, por exemplo. Nesse caso, vamos restringir para médias, né? Mas era para vocês entenderem a ideia, né? Quando as amostras são relacionadas. Tá? Bom, nesse caso, quem que é a estatística de teste? Esse cara aqui. Esse está aqui embaixo. Esse cara aqui é a estatística de teste.
Mas quem que é esse D barra? Esse D barra é a diferença, né? Xi menos YI. Por exemplo, a nota que eu tenho hoje, né? Que vai ser X, e a nota que eu tenho depois daquele workshop para melhorar os estudos, né? Y. Você vai ver e vai comparar. Essa diferença vai ser um DI. Então, esse D barra vai ser a média desses DI. E tudo que eu fizer, calcular a desvio padrão, também vai ser em função desses DI. Então, eu vou calcular o desvio padrão amostral dos DI. Né? E eu vou comparar tudo isso aí com uma T, com N-1 graus de liberdade. Tá? E de novo, né? Podemos ter o caso bilateral. Para tomar uma decisão, a gente olha para o módulo de estatística de teste, vai ser maior do que o quantil menos alfa-meios, ou pode ser alguma das bilaterais, que a dica é simplesmente maior aqui, então maior aqui, menor aqui, então menor aqui. É uma forma fácil de vocês se lembrarem. Então vamos ver um exemplo aí, para ver como se diferencia dos casos anteriores. Tá? Vamos considerar esse teste aí, né? Que a diferença de médias aí é esse min D, que é a diferença de médias, né? Número igual do que zero versus maior do que zero. Temos 5 elementos na nossa amostra, né? Antes e depois. Né? Então vamos calcular, né? Antes menos depois, né? X menos Y. Né? X menos Y aqui vai ser 1, aqui vai ser 2, aqui vai ser 0, 0, 2. Né? E queremos saber o que acontece. Então, beleza. Calculamos os DI. Tá? E, então, para construir a estatística de teste, precisamos a média dos DI e o desvio padrão dos DI. Então, nesse caso, ilustrativo, né, ficou fácil porque a média e desvio padrão dão 1. Então, beleza. Então, a estatística de teste, né, vai dar 2,23. Eu preciso comparar com quem? Com o quantil da distribuição T com n-1 graus de liberdade. Como ele vale 5, n-1 vale 4. E como o teste é unilateral, né, como eu quero aqui maior, vai no maior mesmo. Então, 2,13. Então, eu me pergunto, né? 2,23 é maior do que 2,13? Sim. Então, rejeitamos H0 e concluímos que essa diferença de médias é positiva. Tá? Uma dica é que, em alguns casos, né, a gente já viu que a gente precisa de distribuição T. Né? Ela é que é mais chatinha, né? Que é normal. Mas quando a amostra for grande, tá? Você pode aproximar a distribuição T pela distribuição normal. O que significa isso? Quando o número de graus de liberdade da T, né, que você for usar aqui, n-1 for grande, tá? Quando você calcula os quantis, vai ser muito próximo do que você teria calculando com a normal. Tá? Então, você pode usar se n for grande e qualquer um dos dois. Vai chegar na mesma coisa. Tá? Professor, quando considero que esse n é grande? Geralmente, quando está por 50, 40, por aí, já acaba ficando bem próximo. Tá? Então, você vê que não precisa ser tão grande assim. Né? Mas a aproximação começa a funcionar já bem a partir desses valores. Hoje em dia, não tem que se preocupar muito com isso, porque você sempre pode usar a distribuição T no computador. Né? Mas vamos supor que você não tem o R, não tem nada. Né? Você vai ter que programar, fica mais fácil programar um método para calcular o quantio da normal do que da T. Então, ajuda. Então, beleza. Se vocês querem aprender um pouco mais, reforçar, tem esses 2 livros aí, que são os livros que eu utilizei para montar essa aula. E lembre-se sempre que na maioria dos livros, vamos falar 99%, vocês vão encontrar que os graus de liberdade da T
tem que ser inteiro. Tá? Porém, quando você olhar para a função matemática da distribuição t, você vê que de fato não precisa ser inteiro, pode ser qualquer número. Tá? Então você pode usar qualquer número que cair no coisa, coloca no computador e vai dar tudo certo. Tá? Eu vou parar aqui a gravação. Só para dar alguns anúncios.